Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos iniciar uma outra parte da química. O módulo de hoje é a iniciação à química orgânica, ali lá em cima, beleza? Então, o que é a química orgânica? Química orgânica é a química dos compostos do carbono. Então, a partir de hoje, em alguns módulos, a gente vai falar em cadeia carbônica o tempo todo, tá? Então, o carbono, ele tem uma facilidade que pouco se vê na química. Elementos iguais interligados, isso é relativamente raro na química, tá? Por exemplo, a química inorgânica, quando acontece de elementos iguais estarem interligados, a chance é muito grande do composto não ser estável. Já na orgânica, o carbono tem essa facilidade de ligar-se entre si, formando as chamadas cadeias carbônicas. Então, só para a gente poder iniciar o nosso trabalho, eu queria mostrar para você quais são as formas que a gente tem de representar uma cadeia carbônica, tá? Então, observa, eu fiz uma representação de uma cadeia carbônica aqui. Essa representação é a representação mais clássica que tem, ela é mais demorada e, portanto, quase nunca a gente vai ter que usá-la, porque ela demora muito. Imagina você representando isso numa prova, o tempo que vai demorar. Ela chama-se fórmula estrutural plana, tá? Ela representa todas as ligações químicas, tá bom? E observa que normalmente numa cadeia carbônica você tem muitas ligações com hidrogênio. Então observa que todos os hidrogênios estão representados. É uma representação muito lenta, muito demorada, mas ela é a primeira, chamada estrutural plana, tá certo? Agora, que outras formas a gente tem de representar um composto, uma cadeia carbônica? Existe uma segunda maneira que eu costumo dizer que ela é a maneira inicial, é o seu V0. Normalmente a gente não começa a representar uma cadeia assim. Você representa sempre dessa segunda forma. Essa segunda representação, ela é muito parecida com a primeira, tá? Você mantém a cadeia carbônica, observa aqui, ó. Você mantém a cadeia carbônica, ó, 3, 4, 5, tem 6 carbonos aqui, tem mais um aqui, observa. As outras ligações você mantém direitinho. Tá, e o que há de diferente, gente? É que agora você vai pegar todos os hidrogênios e juntar. Por isso que ela é chamada de fórmula estrutural condensada. Você vai condensando os hidrogênios. Olha para cá. Ó, a esse carbono tem ligado quantos hidrogênios? 3. Então, 3 aqui. A esse carbono aqui também tem ligado 3. Então, você vai condensando assim, ó. A esse carbono só tem ligado 1. A esse carbono também tem ligado 1. A esse carbono também tem ligado 1. Aqui tem 2 hidrogênios ligados. E fechou, tá bom? Então essa aqui é a segunda fórmula, chama-se fórmula estrutural, tá? Só que essa é condensada, beleza? Essa fórmula aqui, como eu disse, eu queria que ela fosse a primeira maneira da gente representar uma cadeia carbônica. Ela é bem mais rápida, né? Ela é bem mais ágil e, obviamente, super aceita, até porque as duas são estruturais. Se alguém pedir para você numa prova, faça a fórmula estrutural, você pode fazer por aqui, tá? Eu não sei se você percebeu, quando a gente bota a cadeia carbônica, a gente não precisa estar olhando para essa aqui para montar. É só você ver o seguinte, ó, eu montei a cadeia carbônica e você vai completando os hidrogênios, o que falta, tá bom? Aqui você está vendo uma ligação, como o carbono faz 4, então as outras 3 são com hidrogênio. Ó, quando você olha esse carbono, você já está vendo ele fazer 3. Então a outra é com hidrogênio. Eu não quis dizer que você tem que olhar para essa, né? Você faz ela direto, faz a cadeia carbônica toda, a sequência de carbonos, que é a parte estrutural, e vem completando 4 ligações que o carbono tem que fazer com hidrogênios. Tá bom? É assim que a gente faz a estrutural condensada. Existe uma terceira, e aqui eu costumo dizer, é a fórmula estrutural mais moderna e mais rápida de todas, que é a fórmula em bastão. Essa é excelente, porque essa é super rápida, só que ela não é estrutural, ela é uma fórmula espacial. Muita gente até em prova coloca, bota a fórmula estrutural em bastão. Ela não é estrutural, tá? Ela é espacial, mas ela realmente vale muito, está sendo muito utilizada e você não pode deixar de fazer. Como é que ela funciona? Olha só, pega os carbonos aqui, conta comigo aqui esses carbonos na sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então a gente faz o seguinte, ela já trabalha melhor com os ângulos, com a geometria, é uma molécula mais real, né? Mais espacial. Então, ó, são 6 carbonos aqui alinhados. Então a gente vai fazendo esses 6 carbonos, ó, assim. Você faz segmentos de reta, colocando os carbonos assim, ó, sempre assim, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Botei 6, tá bom? Tem mais um carbono aqui, nesse outro aqui, no segundo lá para cima, ó. 1, 2, então tem um aqui. Não sei se vocês lembram, lembra que o carbono, ele sempre forma ângulos iguais, porque o carbono não tem elétron sobrando na camada de valência. Olha para aquele módulo de ligações, geometria molecular, tá? Então, você vai sempre montando o carbono formando um trigonal plano, um tetraédrico ou linear, caso aconteça. Então, essa é muito legal, porque você não representa carbono, cada carbono funciona como um vértice desses segmentos aí, ou então um finalzinho aqui de reta, tá bom? Então, olha o que aconteceu. Eu já botei todos os carbonos, só que você tem que representar o resto. O resto o quê, Marcelo? Os elementos que não são carbono, as ligações duplas e tal, e hidrogênio não se representa, o hidrogênio fica implícito, tá? Então vamos lá. Aqui nesse carbono nós temos uma ligação dupla entre oxigênio, cuidado para não perder a geometria, beleza? E aqui embaixo nós temos uma ligação, ó, com a hidroxila, com oxigênio e hidrogênio. O que está faltando aqui? Só está faltando essa dupla aqui, que a gente tem que colocar 1, 2, aqui entre o terceiro e o quarto carbono. 1, 2, 3, entre o terceiro e o quarto carbono. Beleza? Essa aqui é a chamada fórmula Bastão. Tá? A fórmula Bastão, ela é bem rápida, ela é bem importante, porque você não perde tempo nenhum para montar uma estrutura dessa. Então, basicamente, são as 3 formas que a gente tem para representar um composto orgânico. Fórmula estrutural plana, fórmula estrutural condensada e fórmula Bastão. Tá? Ainda tem uma outra maneira que às vezes alguém usa, uma prova ou outra, que é fazer uma estrutura condensada, mais condensada ainda do que essa, que é quando o cara não coloca as ligações, só coloca os grupos e vai condensando. Tudo bem, se você vir isso aí, é um pouco mais chato, mas você consegue resolver, tá? Você consegue descobrir quantas ligações tem entre eles, fica tranquilo. Então isso aqui é o início de tudo, tá bom? A partir daqui a gente vai começar a classificar as cadeias, classificar os carbonos e vamos caminhando, até que a gente começa a conhecer os comportamentos funcionais, nomenclatura e vamos embora. Tá? A química orgânica, ela não é difícil, ela costuma ser só um pouquinho chata numas decorebas para dar nomes e tal, mas a gente sai numa boa, tá bom? Então vamos continuar isso aí, galera.